Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Acabei de ver que o Charles Pirriu acabou de entrar. Oi, Charles, saudades. Oi, todo mundo, bem-vindos. Ai, mais uma quinta-feira e com ela mais um encontro que eu prezo tanto, que eu gosto tanto com o profissional do Hospital das Clínicas, algum profissional. Eu aproveito para agradecer a parceria, agradecer ao HC, essa oportunidade e a continuidade desse projeto, que sempre traz informações e notícias tão necessárias, tão relevantes, notícias e temas. O de hoje, aliás, é super relevante também. Bom, queria insistir na campanha, né, contra o coronavírus, vacina, agora na 4ª dose já, né, uso de máscara, eu continuo usando, em qualquer ambiente que não seja livre total e sem ninguém por perto, eu continuo de máscara, um certo distanciamento social, lavar muito bem as mãos, quando não der álcool em gel. Na conversa de hoje eu vou receber o neurologista, Dr. Renato Anguiná. Ele é professor livre docente em neurologia da Faculdade de Medicina da USP, especialista e pesquisador em cannabis medicinal. É justamente disso que a gente vai falar. E é um assunto que eu sou muito curiosa. É necessário a gente falar sobre isso, porque a gente tem que parar com os preconceitos e usar isso a favor da gente. Oi, Dani! Como vai Porto de Galinhas? Tá tudo bem? Bom, antes do professor entrar, eu vou apresentá-lo e já a gente inicia a conversa. O Dr. Renato Anguiná é médico neurologista, como eu falei, livre docente em neurologia pela Faculdade de Medicina da USP, é coordenador do grupo de reabilitação cognitiva da divisão de neurologia clínica do Hospital das Clínicas. Ele é também fellow da American Academy of Neurologia, Academia Americana de Neurologia. Ele também é especialista em neurofisiologia clínica pela Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica e em traumatismo crânioencefálico pela Academy of Certified Brain Injury Specialists dos Estados Unidos. Que homem é esse, hein? Dr. Renato é também diretor médico global da Hemp Meds, que é uma empresa pioneira em produtos de cannabis medicinal aqui no Brasil. Ele tem formação em neurologia e eletroencefalografia pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp. E tem mestrado em medicina pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual e doutorado em ciências pela Faculdade de Medicina da USP. Nossa Senhora! Vamos chamar o doutor Renato? Ele ainda não apareceu aqui, né, Paulinho? Deixa eu ver qual é o arroba dele, né? Aonde que eu procuro, Paulinho? Aqui ou aqui? Aqui, uma pessoinha. Essa pessoinha? Isso. Então, é... P... Não, não tá. Tá, Aí. já está. Acabei de mandar o convite. Vamos ver se o doutor Renato aparece aqui. E aí, Paulinho? O Thiago tá falando que ele tá te mandando convite. P, não é? Eu tô mandando o convite para ele, ele tem que aceitar. Ele não tá me convidando, eu que convidei ele. Ele não pediu para entrar, eu que mandei o convite, mas ele tem que aceitar. Um minutinho só e o professor já está entrando.
Tá dizendo que ele está incapacitado de entrar, Paulinho. Aparece aquele vermelhinho, tá? Is unable to join. O meu aparece em inglês aqui. Já, já, a gente vai dar andamento. Sempre no começo, desde que eu comecei a ter essas conversas. Oi, Verane, bom dia. No início de 2020, sempre é um certo perrengue para a gente começar. Tiago tá falando. Ó, Paulinho, ele aparece aqui, aí eu convido, olha aqui. Tá? Eu convido. Aparece que ele está impossibilitado de entrar. Aparece uma coisa vermelha aqui. Oi, Norma, de Salvador. Oi, todo mundo. Ah, não. Ah! Ueba! Não, entrou e saiu. Entrou e saiu. Vale a pena esperar sim, Dani. Não, Paulinho, ele entrou, mas saiu. Explica isso. Ele deve ter fechado. Deve ter algum problema lá. Você tá falando com eles? Eu vi a imagem, mas saiu. Ele chega com delay, né? Então, mas não tá entrando. Ele entrou, apareceu a imagem e saiu. Acho que ele apertou alguma coisa errada e Tá saiu. entrando para aquele perfil mesmo, EP, né? Vamos insistir, porque vai valer a pena. Convidei de novo. Você conseguiu se conectar com ele, né? No teste. Aqui! Ah, parece que tá rolando. Parece só um minutinho. Não, mas é com o nome dele. Ah, tá entrando o nome dele, parece. Então eu vou tentar convidar ele. Acho que vai entrar com o nome, vai entrar com o perfil, parece. Você tá na minha rede, tá? Qual que é o dele, pessoal? Então, Dr. Renato Dr. Renato Contanquinal. Tá tentando esse. Não, Dr. Renato _Anguiná. Peraí. Dr. Tá, liga lá pra mim. Ponto. Renato. Mas não aparece aqui. Não. Olha aqui, Paulinho, vem cá, vem. Não, só saiu o vermelho, já saiu. Qual é? Dr. Renato _Anguiná? Online, né? Oh, mas não está entrando. É como se ele não tivesse aqui, ele está. Agora eu vou convidar o doutor Renato. Tá? Olha aqui. Eu convidei ele, tá? Aí, doutor Renato! Desculpa pelo Não se pelo preocupe, é contratempo. sempre assim. Eu estou acostumada. São 2 anos de idas e vindas, não é fácil não, tá? Bom, primeiramente é uma honra aqui estar com você, tá? Me lembro até Honra é nossa, honra é nossa. me lembro de você entrevistando o Paulo Francis. Você lembra no Roda Viva? Ó, só para você ter uma ideia. Que loucura! Nossa, Então, foi maravilhoso. Não, isso é uma das cerejas do meu currículo. por isso que eu até estou citando, porque não é qualquer um que entrevistava o Paulo Francis. Então, Me jogaram naquela cova de leões lá. Não é então, fácil, não. Mas estou aqui, ó, sobrevivi, tá? mas estamos aqui, ó. Então, desculpa aí. Estamos aqui, nós dois. Desculpa para todo o pessoal aí pelo atraso da entrada, mas agora estamos aqui à sua disposição. Estamos aqui. Vamos lá. Antes de mais nada, seja muito bem-vindo. E sabe que nesses 2 anos aqui no HC, eu nunca falei sobre esse assunto, sobre canabidiol, e é um assunto que interessa a todo mundo, é necessário, né? A gente tem que entender para que isso serve, a gente tem que entender como usar isso da melhor maneira possível para vários quadros e sintomas, e a gente tem que desmistificar
a turma que não sabe o que é e ainda rejeita, né? Antes de mais nada, doutor, o que é, afinal, canabidiol? Tá. Então, o canabidiol é um dos produtos que vem da planta da cannabis, tá? E eu já gosto aqui de diferenciar, não de diferenciar, na verdade, unificar uma situação que gostam de colocar como diferente, que é diferenciar o cânhamo da planta da maconha do que seria a cannabis mesmo. Tudo é cannabis sativa, são espécies diferentes, é como se você tivesse rosas, por exemplo, uma de cor amarela, outra de cor vermelha, outra de cor coral, tudo é rosa. Então, tudo é cannabis sativa, tá? A que geralmente fazem os cigarros de maconha, né? Maconha para ser inalada, são plantas mais arbustivas, enquanto a cannabis sativa, que tem uma planta mais comprida, né? Ela tem menos concentração de THC, é uma subespécie da cannabis, que geralmente se extrai os produtos derivados para uso terapêutico, tá certo? Então é só para deixar essa diferenciação, mas é tudo, vamos dizer assim, é tudo a cannabis sativa. Não adianta a gente, porque tem gente que fala, um é cânhamo e outro é cannabis. Cânhamo é só, na verdade, vamos dizer assim, falando num português mais simples, é uma troca-letras da palavra maconha. Você pega a maconha, você troca as letras, a ordem das sílabas da cânhamo. Entendeu? Anagrama, né? Entendeu? É um anagrama. Eu não quis usar a palavra anagrama, porque às vezes tem pessoas que não. Mas Que não é isso aí sabem. mesmo, é um anagrama. Mas você pegar, são as mesmas sílabas, e na verdade era para, vamos dizer assim, dar uma maquiada na Disfarçada. legislação, disfarçar, para dizer que é uma outra coisa e diminuir o preconceito. Mas, na verdade, tudo é cannabis e a gente está aqui para falar a verdade e informar. A informação caminha paralelamente junto, de mão dada com a verdade. Mas me explica uma coisa. Por que a maconha, às vezes, é vilanizada, né? A maconha é fumada. Por que às vezes, ela é vilanizada e por que o canabidiol não deve ser vilanizado? Então, primeiro que é o seguinte, então você pega a maconha, vamos lá pegar a maconha. Hoje nós temos tecnologia para poder extrair derivados, substâncias derivadas da maconha. O canabidiol é uma dessas substâncias mais, vamos dizer assim, conhecidas, né? Junto com o THC. As duas têm, vamos dizer assim, mais de 60 substâncias que estão dentro lá da maconha, mas você consegue separar. Você pode colocar todas num frasco, macetar lá a planta e criar um óleo, vamos dizer assim, com que tenha tudo, e geralmente você nem sabe a quantidade exata do que tem, ou você, através de processos farmacêuticos bem elaborados, industrializados em relação a isso, separar exatamente o que você quer. Então, você pode ter, por exemplo, canabidiol isolado, só o canabidiol, com mais nada junto. E eu posso ter, por exemplo, o canabidiol junto com todos os outros produtos da maconha, mas na quantidade que eu quiser. Então, por exemplo, se um cigarro de maconha tem 5% de THC, eu posso colocar, que geralmente são os produtos para uso terapêutico, até 0,3% de THC. Então, é muito menor a quantidade do THC, que é o substância. psicoestimulante. Entendeu? Agora, existem produtos que têm alto teor de THC porque é necessário para uso médico. Só que o tipo de controle é diferente, inclusive são produtos que vêm para o Brasil também, só que eles são menos utilizados porque a indicação é muito específica. Os medicamentos mais utilizados são de 3, basicamente, composições, blends, misturas. Ou é o isolado, que só tem canabidiol, mais nada, tá? Ou é aquele que a gente chama de broad spectrum, que ele tem tudo menos o THC, tá? Ou aquele que tem o full spectrum, que tem o THC junto até 0,3%, junto com todas as outras substâncias. Então, predomina nessas fórmulas, que são do full spectrum, basicamente o canabidiol e até 0,3% do THC. E o que levou você, como neurologista, né? O que levou você a se interessar
pelo canabidiol? Como é Assim, como um método de cura, um método não, uma substância que ajuda, e que não era antes estudada, enfim. então, essa é uma substância que esses derivados, e não só isso, o sistema endocannabinoide, é um sistema que existe no nosso organismo, os receptores endocannabinoides, eles foram descritos na década de 80 por Meshulam, que é um israelense, junto com um professor da Escola Paulista, chamado professor Carlini. As pessoas, elas sempre só exaltam o Meshulam, que é óbvio que tem que ser exaltado, mas em conjunto com o Carlini. O Carlini, ele faleceu ano passado, então acho que serve, inclusive, o momento para a gente homenageá-lo em relação a essa, e não deixar de citá-lo, tá certo? E o problema é que naquela época se fazia muito mais pesquisa em animais, porque tinha essa questão legal, né, de legislação em relação a não se permitir o uso em humanos, mesmo em Israel, o Meshulam é de Israel. Mas depois isso foi se flexibilizando e pesquisas em humanos começaram a acontecer, principalmente depois dos anos 2000 e mais ainda depois de 2010, né? Culminando com uma coisa muito interessante, que as primeiras pesquisas bem importantes sobre isso eram pesquisas focadas em pacientes com epilepsia. E É verdade, eu lembro disso. perceberam que havia, principalmente naqueles pacientes que tinham epilepsia refratária, que essa era mais um produto na prateleira do médico que ele poderia utilizar para algumas indicações em pacientes epiléticos e que poderia trazer algum benefício, como qualquer outro medicamento, que às vezes pode dar certo, pode não dar certo, mas era isso. E pesquisas foram muito bem feitas, principalmente em pacientes com síndromes epiléticas, síndromes que nasceram com epilepsias graves, que às vezes encefalopatias, tudo mais, e que traziam benefício para esses pacientes. Mais ou menos foi nessa época, isso no Brasil, a primeira importação aconteceu judicialmente, né, por uma família que judicializou, tem até um filme, acho que passa na Netflix, sobre isso, né, que esse é o primeiro caso. Mas isso foi em 2014. Em 2015 já tinha vamos dizer assim, a lei, vamos dizer assim, que servia para já tinha os processos ganhos, então começou a se ganhar processo, então passa a se ter uma normalização dessa condição. E nos anos vindouros, a própria Anvisa começa a regulamentar isso. No começo, só neurologista e psiquiatra podia prescrever. Depois, em 2019, já todos os médicos podem prescrever. E assim foi andando. E as indicações também foram aumentando. Hoje em dia, para que doenças é mais Tá. indicado? As que têm estudos, a gente vai ouvir aí por aí, e foi por isso até que foi criado um curso na USP por conta disso. Eu não sou um ativista. Isso é importante dizer. Eu hoje cumpro a função de ser um diretor médico global de uma empresa de cannabis, e a minha função é exatamente segurar ali as rédeas no sentido de só manter a prescrição que tenha embasamento científico. Tá? Então, hoje a gente tem muito bem já estudados e já entram em guidelines, em diretrizes médicas, obviamente epilepsia, que foi a primeira, autismo entra, neuropatias, dores, né, neuropáticas, distúrbios de sono e ansiedade, casos de medicina paliativa, então para dar bem-estar para o paciente, paliar o paciente, principalmente pacientes com dor, essas coisas são já bem estabelecidas, né? E existem, vamos dizer assim, algumas que estão em vias de serem bem estabelecidas, já tem estudos, mas ainda não são estudos suficientemente grandes, ainda estão bem elaborados. Uma é para aquilo que se chama síndrome do pôr do sol, ou Sundown Syndrome, que é o sinônimo, a tradução em inglês, que é a agitação do paciente com Alzheimer. Não trata Alzheimer, pessoal, por favor, não vai dizer que eu falei que trata Alzheimer. Mas esses pacientes que ficam agitados, principalmente no final do dia, que por isso que se chama a síndrome do pôr do sol, eles melhoram, uma grande gama de pacientes melhora, e geralmente você dá tudo que é remédio, não adianta nada. Com o canabidiol, eles geralmente têm uma melhora grande, né?
Outra a aplicação, que já tem alguns estudos começando, são para doenças inflamatórias em geral, então doenças reumatológicas, doenças inflamatórias De autoimunes. dor, né? Sempre ligado à dor, né? Ou inflamação, dor ou inflamação. Tanto que, por exemplo, nos últimos Jogos Olímpicos, né, desde o ano passado, entrou em vigor uma proibição total dos usos dos corticoides para atletas de alto rendimento, atletas profissionais. E é interessante que o canabidiol isolado é permitido, não é doping. E corticoide é doping, porque tem esse poder anti-inflamatório. Então, é assim. Então, não significa que é uma panaceia, você vai substituir o seu anti-inflamatório lá, que você toma o seu ibuprofeno, por exemplo, às vezes por uma inflamaçãozinha leve. São para indicações médicas, bem uma E tem tanto prescrição. efeito colateral anti-inflamatório, né? Pelo amor de Deus. Sim. É um dos Então, remédios que eu menos gosto, tipo de remédio. Eu já não gosto muito, mas esse realmente. E nesse sentido, o canabidiol ele tem, não que ele não tenha efeitos colaterais, mas o canabidiol isolado tem muito pouco efeito colateral. Com Quais THC são tem os um efeitos pouco mais. colaterais que pode ter? Não, geralmente um deles, e não é para. Eu sempre falo, efeito colateral não é uma coisa que todo mundo tem, é uma coisa que uma porcentagem das pessoas podem ter, então não é obrigatório. Né? Existem algumas pessoas, por exemplo, que aumentam o apetite. Tem algumas Que nem pessoas que maconha, ficam. né? Que nem só que a maconha, as concentrações são maiores, teoricamente, É. tem mais esse estilo. Então, algumas pessoas podem ter esse aumento do apetite com o uso crônico do produto. Então, tem que ficar atento para poder ver se esse produto derivado da cannabis ou não. Né? Outra coisa é sonolência. Tem pacientes que ficam com maior sonolência. Né? Sem o THC, alguns pacientes ficam um pouquinho até mais desatentos, porque eles ficam mais sonolentos, mais desatentos. Com o THC, ao contrário. O THC, ele até para alguns pacientes é interessante porque ele aumenta um pouquinho o foco, a atenção, porque ele é um estimulante. Né? Só que, por outro lado, tem pessoas, por exemplo, que se tomam à noite o canabidiol com o THC, o full spectrum, eles podem ficar mais insones. Então, pode atrapalhar o sono. Então, tem que saber qual que é, vamos dizer assim, o melhor produto. Geralmente, eu, particularmente, quando tem alguma alteração de sono, a gente gosta mais de usar os produtos que são o broad spectrum, que tem tudo menos o THC, ou se tiver o THC em dose bem baixinha, porque aí não atrapalha o sono, o paciente tem um sono mais relaxado, isso ajuda bastante. Então, Nossa, que cada um vai interessante. ter a sua indicação e não é tudo, não está tudo no mesmo balaio. E, ao mesmo tempo, tem coisas que não têm indicação. Então, eu já ouvi, vamos dizer assim, relatos de gente que usa para câncer, usa para isso, usa para tratar Alzheimer, Parkinson. O Parkinson, às vezes, tem uma pequena melhora na ansiedade, no bem-estar do paciente, mas não melhora o tremor de maneira radical, não melhora a evolução da doença de Parkinson, assim como no Alzheimer. A gente não tem, gostaríamos de ter essa resposta. E até digo isso por conta disso que eu fui estimulado em um determinado momento a que a gente criasse no Hospital das Clínicas, né, na Escola de Educação Permanente da USP, um curso de produtos, né, de medicina canabinoide, mas no sentido de quais são as indicações. Então, tem todas elas, para as indicações gerais, um overview geral, como funciona a farmacologia, todas essas coisas, e tem aquelas indicações específicas. Então, tem uma aula É um só sobre tratamento epilepsia. caro esse, professor? Então, ele é um tratamento, a princípio, que já foi mais caro, ainda é caro, né? Mas vem se barateando com o tempo. Então, por exemplo, hoje nós temos alguns poucos produtos que são disponibilizados na farmácia. Geralmente, a maioria desses produtos são isolados, sem o THC. Né? Então, já tem um problema que quando você precisa usar ou broad spectrum ou com THC, a gente não tem isso na farmácia no Brasil. Foi essa evolução da legislação. Eu acho que em pouco tempo, mais uns 6 meses, a gente terá esses produtos com THC também na farmácia. Eu digo THC até 0,3%. O que acontece? Quando você encontra esse produto, que nem é fácil de encontrar no país inteiro nas farmácias, mas quando você encontra, qual é a questão? É que um frasco de mais ou menos uns 250 ml gira em torno de R$ 2.000 a R$ 2.500. Se você importar esse mesmo frasco com a mesma concentração, vamos dizer assim, por miligrama por ml,
existem produtos que são importados que saem por metade do preço, por R$ 1.000 ou menos, R$ 700, R$ 600. É caro? É caro. Mas tudo depende da dose que você vai tomar. Porque, por exemplo, se às vezes um frasquinho para você, porque ele é muito concentrado, dura 2, 3 meses, por exemplo, você pega aqueles R$ 900, já sai 300. Já é diferente de você, num frasco que você, às vezes em ml, ele tem menos concentrado, você vai tomar, vai durar 2 meses ou 3 meses, mas você pagou 2.500. Então, por mês, vamos dizer assim, em vez de sair R$ 300, vai sair entre 500 e 800. Então, ele é Professor, caro. fazendo um parênteses aqui, eu tenho um creme noturno de pele com a base de canabidiol, que eu ganhei, eu não sei o preço. Mas eu comprei o ano passado em Lisboa um óleo noturno também, com canabidiol, e é tudo bem caro. É caro. Mas por isso que eu estou falando. Mas imagina que antes você nem tinha essa opção de ter por, vamos dizer assim, R$ 800, R$ 600, R$ 900. Por isso que se proliferam ONGs que oferecem, vamos dizer assim, às vezes por preços muito mais baixos e às vezes nem tão mais baixos assim. Às vezes o que eles oferecem são quantidades menores e parece aparentemente mais barato, mas você vai ter que comprar todo mês, por exemplo. Então, às vezes nem... Então tem que tomar cuidado e saber fazer o cálculo de quanto você vai De quanto vai usar, para gastar? saber se está valendo a pena mesmo comprar dessas outras. Outra coisa, professor, essa abertura, né, para o canabidiol, isso joga uma luz na questão da maconha também, do consumo da maconha. Sim, Mesmo que não seja a mesma coisa, mas esbarra lá nos princípios. E também no material, né, na cannabis sativa. Você acha que com essa inserção do canabidiol no mundo dos tratamentos médicos, isso vai mexer alguma coisa com a descriminalização da maconha? Ou isso não passa por aí, não teria que ter nada a ver, teria que ter a ver? Como é que funciona? bom, eles são caminhos paralelos, mas não são, vamos dizer assim, mas são lutas diferentes. Isso é uma primeira coisa que é importante dizer. Se você for chegar e perguntar a minha opinião pessoal como médico, tudo é muito simples a gente fazer um paralelo. E isso é um paralelo científico, isso não é só uma opinião baseada em evidência científica. Se você for comparar o álcool, por exemplo, com a maconha, o álcool, ele, vamos dizer assim, é responsável por um número de doenças provocadas pelo álcool, inclusive a própria, vamos dizer assim, adição ao álcool, ou seja, a pessoa fica dependente do álcool, coisa que a maconha não tem. Então, isso é uma coisa importante. Não existe adição à maconha? Existe uma discussão no mundo acadêmico em relação a isso, e a adição, a princípio, seria, vamos dizer assim, a parte da maconha do THC, que é mais concentrado do que esses produtos terapêuticos, por isso que eles caminham em paralelo, né? Seria muito mais por conta, tem alguns que defendem que teria uma correlação de a pessoa ficar viciada no THC, mas em verdade, assim, os trabalhos hoje apontam muito mais por uma dependência muito mais psíquica do que orgânica, enquanto que o álcool, a dependência é orgânica, né? Assim como a cocaína é orgânica. Ninguém vai sair assaltando, vamos dizer assim, uma farmácia para poder roubar um frasco de de canabidiol, vamos dizer assim, que tem na farmácia, né? É diferente, por exemplo, daquela fissura que dá na cocaína, no crack. A pessoa tem uma necessidade profunda de usar imediatamente, ela entra em desespero. Em desespero se não usar. Então é diferente essa coisa. E o Heroína, né, e crack, né? e o álcool é a mesma coisa. A pessoa que fica, vamos dizer assim, sem usar, ou então entra em síndrome de abstinência. Se ela vamos dizer assim, retirada totalmente, ela entra em abstinência. Isso não existe com os produtos que vêm da maconha. Aí existe uma outra questão, que é da origem da proibição. A proibição, por exemplo, no Brasil já vinha de muito tempo, mas ela ficou mais radical junto da época da lei seca nos Estados Unidos, em que, junto da lei seca,
era só a proibição do álcool, é bom que se lembre disso, né? Lá nos anos 20, por aí nos Estados Unidos, 1920, há mais ou menos 100 anos atrás, e o responsável pelo aquele setor viu que os mexicanos, já naquela época já se falava de mexicano nos Estados Unidos, né? Os mexicanos, que eram uma força de trabalho grande, né? Imigratória, usavam um produto que era de recreativo, para uso recreativo, que era a marihuana, né? Que era a maconha. E aí ele falou, não, se a gente não pode usar álcool, eles também não podem usar marihuana. E aí foi onde a coisa ficou. E o Brasil importou, vamos dizer assim, essa proibição dentro das leis. Quando se flexibilizou e acabou a lei seca nos Estados Unidos, estava para ser liberado também a marihuana. Só que alguém falou, opa, isso aqui entra na parte de drogas. Não, então Provavelmente a nós não vamos indústria de liberar. cigarros, né? Aí já não sei, mas a história é mais ou menos essa. E aí ela continuou descriminalizada como droga, né? Mas assim, ela entrou num pacote por um motivo e não saiu desse pacote por outro motivo. E essa descriminalização, aí tem um monte de gente, aí tem uma discussão grande, que eu não vou entrar nisso, porque eu não estou falando de maconha, eu estou falando De canabidiol. da cannabis para uso medicinterapêutico, que é, eu falei, é uma linha paralela. Então, essa discussão do sentido da legalização da maconha vai junto, e como eu falei, eu não sou um ativista, eu sou um médico, que existe um produto na minha prateleira de opções, eu posso usar outros convulsivantes, outros medicamentos para epilepsia, por exemplo, e eventualmente para um paciente ou outro tem indicação de usar os produtos à base de cannabis. E Então, já isso tem não é uma legislação obrigação. no Brasil para isso, professor? Regulamentando esse uso de medicamentos à base, com esse princípio ativo da Sim, cannabis? sim, é legal usar, não tem nenhum problema. Se é Precisa de importado, receita médica? precisa de receita médica. Então, por exemplo, se você vai importar, você faz uma. É muito rápido, é um questionáriozinho lá na Anvisa, você faz um cadastro na Anvisa, sobe a receita, faz um upload da receita. Isso geralmente os laboratórios que importam ajudam nisso, mas é muito fácil e você faz uma vez. Geralmente o médico já, vamos dizer assim, dá a previsão de uso, se vai usar para sempre, se vai usar um ano, se vai usar 6 meses, e a Anvisa já libera por 1 ano, por 2 anos, por exemplo. Você nem precisa ficar refazendo esse cadastro para importar. E esses que tem na farmácia precisa de receita do médico para comprar na farmácia sem problema nenhum. Isso já é regulamentado pela Anvisa e cada vez mais, provavelmente, com a evolução da legislação, as empresas que forem as produtoras mesmo que recebendo insumos de fora, porque no Brasil ainda é proibido plantar maconha, né? Então eles recebem o insumo, né, a flor da maconha, para poder fazer como se fosse o IFA da vacina, fica mais fácil de entender. Recebe o produto e produz aqui esses blends. Então, vão ter as fábricas aqui, e são essas fábricas que depois, no futuro, não vai ter mais a necessidade da importação. É possível que em algum momento isso já não precise mais ser importado, Professor, eu vai conheço ser muita tudo gente importado. aqui no Brasil e fora do Brasil, é claro. Eu fui naquele festival de inovação SXSW, no Texas, há 2 anos atrás, antes da pandemia. E 2 assuntos eram os mais falados em todas as palestras. Um era blockchain, o outro era canabidiol. Eu Sim, tenho amigos investidores aqui no Brasil que investem, não sei o que isso quer dizer, investem em canabidiol. sim. Eles investem em empresas que existem empresas, por exemplo, a empresa em que eu trabalho tem ações na Bolsa Americana. Então, você pode investir, né? Isso a holding, né? Que é a maior, já está na Bolsa. Então, aqui no Brasil existem várias maneiras de você ser um investidor nessa área, né? Seja via, vamos dizer assim, não no Brasil, mas seja via bolsa fora do Brasil. Aqui você pode ser um investidor de uma dessas empresas que começam com startup. Tem um monte de empresas hoje no Brasil, importadoras ou que já estão produzindo. Então, existem investidores nessa área. Dei uma entrevista recentemente que era para um
um jornalista da parte de economia que ele estava dizendo que o quanto que se perdeu, essas empresas perderam, né, os investidores perderam de dinheiro. Isso, como tudo que se Faz investe, essas parte. coisas, Na isso Bolsa de é Valores, uns ganham, outros perdem. exatamente. Mas é um mercado que está em expansão no mundo. Então, isso também não vim aqui para falar de dinheiro, mas assim, mas certamente a projeção para o mercado canábico, vamos dizer assim, é ainda muito promissora. Só para ter uma ideia, no Brasil tem cerca de 500 mil médicos e 5 mil prescritores. Então, 5 mil são prescritores de produtos à base de cannabis. Então, se você pegar 1%, né? 500, exatamente. Então, se você chegar a 10% dos médicos se transformarem em prescritor, imagina o que já é para o mercado dessas empresas que Alguém aqui lidam com cannabis. perguntou sobre autismo infantil. Já tem algum estudo sobre autismo, o uso Então, do canabidiol? como eu falei, se eu não falei, me corrijo agora, mas devo ter falado, não sei, mas se eu não falei, não tem problema, a gente fala agora. Principais indicações hoje já formais: epilepsia, autismo, tá? Síndrome do espectro autista, tá? Ansiedade, distúrbios de sono, dor neuropática, e aí O entra resto você naquele. falou sim. Exatamente. Tá? Então, o Então, eu não estava autismo lembrando de autismo. pode ser que não E tenha. existem cursos já no Brasil para médicos que queiram. Quer dizer, o curso não é exatamente necessário, né? Mas existe um jeito. Como é que funciona? Veja bem, muitos laboratórios têm plataformas médicas. Eu vou falar do laboratório que eu trabalho, que é a RampMeds, tem uma área médica e tem também área para pacientes, informando o que é, os usos e tudo mais. Então, a área médica tem cursos que são bastante sérios, né? Mas sempre é aquela história. O pessoal pode falar, mas isso é um viés no laboratório, ele está fazendo propaganda. Mas não tem problema, existe o curso do Hospital das Clínicas, né, da Escola de Educação Permanente do HC, e esse é um curso direcionado para médicos e já existe alguns dentistas por dor crônica, distúrbio de sono, que a pessoa tem bruxismo, tudo, que também podem prescrever. Então, é um curso para prescritores, médicos e dentistas, que é o que a Anvisa permite, esse curso da Escola de Educação Permanente do HC da Faculdade de Medicina da USP. Existe um curso que eu conheço, já tive contato com ele, que é da Escola Paulista, da Unifesp. Esse curso tem vamos dizer assim, um perfil diferente do HC, ele é mais aberto, ele é para uma comunidade maior, não só de prescritores, e também tem dentro dele uma pegada, vamos dizer assim, mais de ativismo, que no do HC é totalmente cientificista. Então, existem cursos por aí, tem que só selecionar o bom curso para fazer. Algumas das empresas mais sérias, elas têm, vamos dizer assim, suporte técnico para poder passar realmente, inclusive artigo científico, essas coisas, como qualquer empresa farmacêutica. Então, tem como meio, e existe a literatura médica no PubMed, ou seja, o médico que está interessado em aprender sobre isso, não falta lugar para aprender. Hoje tem bastante, e a gente mesmo se coloca à disposição para quem quiser. É sempre uma oportunidade de divulgar o correto uso. Para nós, a preocupação é a boa indicação, o bom diagnóstico e o bom uso, o uso baseado em evidência científica. Professor, tem a doença da moda agora, né? Pós-pandemia, ou pandêmica também, que é o burnout. Eu queria saber Sim. se para burnout e para depressão. Então, não existem estudos Estudo. claros para depressão, tá? Não existe estudos claros para depressão. Se a gente for pensar em burnout, como é uma medicação que acaba sendo relaxante, então pode ajudar, mas não é o tratamento de primeira escolha para burnout. Né? O burnout para quem não conhece a palavra, é o esgotamento, é a pessoa que está, vamos dizer assim, já a ondinha já passou Já passou do do limite, teto, por já foi aqui. explotando, tá muito estressada, a sobrecarga é muito grande. Então, algumas pessoas se beneficiam porque elas ficam mais relaxadas realmente, não muda a personalidade, nada disso, mas isso pode contribuir. Mas não é a indicação, vamos dizer assim, com estudos feitos, tudo mais, bem número um. Se você for conversar com um psiquiatra, ele vai falar de maneira alguma. Tem essa lista aqui de remédios que vem antes.
ou de terapias, enfim, de outras coisas para serem feitas, mas que pode ser um coadjuvante no tratamento, sem dúvida nenhuma. Em que países que o uso do canabidiol está mais estabelecido já e que fazem o bom uso e que está tendo efeito junto às populações? Que países são esses? Uma coisa é importante, todos os países que aí você me perguntou isso antes e ficou faltando um rabicho na resposta aqui, todos os países que liberaram o uso, inclusive recreacional da maconha, eu não gosto de falar uso adulto, eu gosto de falar uso recreativo, porque o uso adulto se relaciona muito mais a esses programas X-rated, né? Ou seja, ligados com diversão adulta, ou seja, isso não é. E tem criança que Não toma. é disso que estamos falando. Não é isso que a gente está falando. Então, o uso adulto, no caso, quando se fala nesse caso, na verdade, são países que têm a liberação do consumo recreativo. Tá? Então, por exemplo, o Canadá tem, a Califórnia não é o país, mas o estado da Califórnia tem, alguns outros estados dos Estados Unidos tem, o Uruguai tem, vários países na Europa tem. Uma coisa interessante saber que nesses países diminuiu o problema com o tráfico, por problemas criminais, isso diminui brutalmente. O tráfico de drogas. Então, tráfico de drogas, porque tem muita gente que relaciona muito a maconha. Então, por exemplo, o contato com o traficante é menor, é tudo oficial, então tem um monte de benefício nesse sentido. Olha o que eu achei aqui que eu tenho, ó. Esse creme. Então, eu não consigo enxergar o que tem dentro, mas certamente tem CBD. Em alemão, então eu comprei na Suíça. Happy Hanf. É tudo em alemão. Deve ter o CBD aí, o canabidiol. Geralmente esses cremes têm mais canabidiol e alguns outros produtos juntos. Né? Tem para dor, por exemplo, com cânfora junto, tem vários produtos, tem linhas de produtos que inclusive é possível se trazer para o Brasil, dependendo da indicação. Se for uma indicação terapêutica, é possível trazer. Né? Mas, enfim, então esses países, quando a gente pensa nos países que tem esse consumo mais facilitado, inclusive, por exemplo, em Israel é para uso terapêutico predominantemente, né? Mesmo Portugal, Canadá é liberado totalmente, tudo. Tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que, por exemplo, nos Estados Unidos, na maioria dos estados, ele nem é considerado remédio, ele é considerado suplemento alimentar. Então, se banalizou o uso. Tipo uma vitamina, né? Mas é bom e é ruim. É bom porque a facilidade de acesso é maior e é ruim porque a pessoa usa também indiscriminadamente. Ela usa para coisas, às vezes, que não tem indicação. Então, eu acho que um mínimo de regulamentação, a gente ficar no meio do caminho é o ideal, ou seja, ter um médico por trás ou um profissional de saúde que entenda daquele assunto por trás para prescrever, tá certo? Um dentista, um médico. E nesses países, inclusive, tem uso veterinário para isso também. Então, a regulamentação se expandir para uma coisa desse tipo, mas com algum controle, porque senão a pessoa fica usando que nem teve o problema nos Estados Unidos dos opioides, né? Que as pessoas, mesmo com prescrição médica, são hoje dependentes de opioides. Totalmente. Coisa, por exemplo, que uma dos motivos de liberação do uso da cannabis com o THC é diminuir, porque tem algumas ações para dor, competir com a compra de opioides para essa população que já estaria dependente ou em vias de. Né? Então, as experiências pelo mundo são mais positivas do que negativas, se a gente for resumir. Professor, para finalizar, ainda tem preconceito quando vocês sugerem o uso de algum medicamento que leva canabidiol? Vocês ainda têm, você como médico, sim, tem que convencer? O preconceito, mas o preconceito por... Então, sim, existe o preconceito, mas o preconceito, ele, por incrível que pareça, ele é muito mais da classe médica do que da população. A população, vamos dizer assim, não que não tenha na população, mas é muito comum ir pessoas aos consultórios, eu converso com colegas também, pedindo, vamos dizer assim, que se prescreva medicamentos à base de cannabis, mas aí às vezes tem uma distorção achando que é uma panaceia e como às vezes o problema dele, por exemplo, a pessoa tem um câncer, um Parkinson, ele está no desespero, está usando qualquer coisa.
né? E às vezes nem tem indicação do uso, mas é muito comum o paciente pedir essa opção terapêutica para o médico. Mais do que o Então, o médico médico, indicado. mas o médico, ele é aquela história. O médico, ele precisa ter base científica, o bom médico, pelo menos, ele precisa ter base científica para prescrever. Então, nessas indicações que a gente colocou, tudo bem. Eu acho que vão se vencendo as barreiras em relação à própria utilização pelos médicos. Mas ainda muita informação tem que ser dada e o acesso à informação tem que ser cada vez mais espalhado, né? Esse tipo de conteúdo científico e alerta para que as pessoas, os médicos, a comunidade, né, de saúde vá atrás dessa informação, e espaços como o que você está abrindo aqui são essenciais para isso, porque às vezes vão despertar o interesse, falar, opa, ó, nem sabia que tinha um curso de educação sobre medicina canabinoide na USP, entendeu? Ou seja, a USP não ia fazer um curso, vamos dizer assim, sem embasamento científico, nem é permitido isso dentro da universidade. Então, tem um monte de regras que têm que ser seguidas, os professores, inclusive, têm que ter qualificação para dar essas aulas, tudo mais. Então, vamos dizer assim, já não deixa de ser um selo de qualidade em relação a isso. Então, as pessoas têm aonde se informar e se informar com qualidade. Muito obrigada, professor. Nossa, que conversa elucidativa. Eu acho que mesmo quem está interessado, tipo eu, né, interessado nesse tema, nesse assunto, eu não tinha 1/10 dessas informações que agora você trouxe para a gente. Eu queria te agradecer e te dar parabéns por ser, de uma maneira, um precursor nesse caminho, que com tantos preconceitos cercando. Então, boa sorte, conte com a gente para divulgar a seriedade desse tema. Eu agradeço mais uma vez, me sinto honrado em estar aqui. Sou seu fã há muito tempo, essas coisas não se falam em live, mas é verdade. Há pouco tempo, uns 2, 3 anos atrás, mas eu me lembro daquela entrevista, eu acho fantástica aquela entrevista com o Paulo. Que incrível! Muito bom ouvir isso, professor. E assim, e para mim é sempre o espaço de poder ajudar as pessoas é importante, mas lembrar que eu não sou um ativista e nós fazemos a medicina baseada em evidência. Essa é uma possibilidade terapêutica a mais de tantas que a neurologia ou outras especialidades podem levar ao paciente, mas tendo alguma possibilidade de ajudar, estamos aqui à disposição de ajudar sempre e de informar sempre que você precisar, eu estou à disposição. Muito obrigada. A gente vai procurar você depois novamente. E, por favor, transmita a minha saudação e meu agradecimento a todos os seus colegas e funcionários do HC. É um orgulho para mim estar junto com vocês. Com certeza. Um grande abraço a todos vocês que nos aturaram aqui durante esse período. Conversa maravilhosa, maravilhosa. Tá, obrigado. Um abraço a todos. Tchau, professor. Obrigada. Tchau. Nossa, mais uma conversa incrível. E um tema do qual eu sabia muito pouco, não sei como é que é com vocês, mas eu quero agradecer a presença de todo mundo, principalmente ao professor Renato Anguiná, que deu essa aula tão lúcida, tão fácil de entender. Então, foi muito bom. Obrigada a todos.